você que está nos acompanhando neste momento, você que está nos assistindo pelas nossas mídias sociais, pela nossa página no Facebook, também no Instagram. Sejam muito bem-vindos para juntos nessa noite, mais uma vez, adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor nessa noite, sem reservas. Que o meu ouvido e o seu ouvido estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus nessa noite, quer através dos louvores, quer através da sua palavra ministrada aos nossos corações. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Se derrame na presença do Senhor. Coloque-se diante daquele que pode todas as coisas, daquele que criou todas as coisas, o nosso Senhor Jesus, o grandioso Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo que está entre nós, que habita em nossos corações e quer habitar também no seu coração. Vamos adorar o Senhor neste momento. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, aos irmãos dessa igreja. Nós somos parte da Segunda Igreja Batista em São José de Ubá. Um abraço a todos dessa igreja e também a todos os demais amigos de outras igrejas, de outras denominações. Muito obrigado por você cultuar ao Senhor juntamente conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos os seus familiares. Proclamar
Ti viemos, ó Pai, e queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua presença que nós já podemos sentir. Obrigado, Jesus. Faça-se presente no meio de nós. Receba a nossa adoração. Senhor, nós queremos Te adorar e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos torne, ó Deus, capacitados para propagar o Teu reino aqui nesta terra. Que o Senhor nos ensine a amar, ó Pai, assim como o Senhor nos amou. Porque o Teu amor, ó Deus, não impõe condições. O Teu amor é incondicional e nós te louvamos por isso. Porque o Senhor nos ama acima de qualquer coisa. E as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós Te adoramos, Deus, por isso. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos, para que possamos aqui, ó Deus, amar os Teus filhos, cuidar dos Teus filhos, proteger, ó Deus, os Teus filhos. Ah, Pai, às vezes é tão difícil, ó Deus, mas que o Senhor nos ensine a fazer o bem que muitas das vezes, ó Pai, deixamos de fazer. E que possamos entender, ó Pai, o quão prejudicado nós mesmos seremos se não fizermos o bem que devemos fazer, que muitas das vezes não fazemos, ó Pai. Que não possamos, ó Deus, perder uma única oportunidade de amar e cuidar do nosso próximo, de cumprir, ó Deus, o maior mandamento da Tua palavra, que é amar o nosso próximo como amamos, ó Deus, a nós mesmos. Nós queremos Te amar também, Jesus. Ensina a chegar perto de Ti, a ter intimidade contigo, para que nós possamos, ó Deus, transmitir esse amor tão grande e tão sobrenatural a todos que nos rodeiam, através do nosso sorriso, através da nossa alegria, através das nossas palavras, ó Deus. Comece isso, ó Deus, em mim, ó Pai, e a todos, ó Deus, que estão aqui conosco, que estão nos ouvindo, ó Deus, receba a nossa oração, receba a nossa gratidão por este amor tão grande, receba, ó Deus, o nosso louvor, entregamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Sei que Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que Teus olhos
O nosso Deus é um Deus fiel, cumpre as suas promessas em nossas vidas. Todas as promessas de Deus na Bíblia, na sua palavra deixada a nós, elas se cumprirão com toda certeza, porque Ele não é homem para mentir. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não sei da sua situação, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele é fiel, Ele está pronto a te socorrer quando você o buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está alheio ao seu sofrimento, ao meu sofrimento, ao nosso sofrimento, ao sofrimento da nossa nação. Deus não está alheio a esse sofrimento, mas nós precisamos colocar diante dele a nossa angústia, o nosso desejo, colocar nas mãos do Senhor, que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e é nele que nós devemos depositar a nossa total confiança. A nossa esperança não está firmada em solução humana, mas na solução que vem de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos clamar ao Senhor por nós, por nossos parentes, por nossos vizinhos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. E o Senhor ouvirá a oração do seu povo, porque a palavra dele nos diz que eis que os meus ouvidos não estão tapados, para que não ouça as vossas orações, nem os meus olhos vedados, para que não veja a vossa aflição, o seu sofrimento. Precisamos clamar aquele Deus que pode todas as coisas. E nessa noite nós vamos falar sobre o nosso Senhor Jesus, que pode todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas, o soberano de todas as coisas. E nós vamos meditar nessa noite sobre o tema: a supremacia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A supremacia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou então poderíamos dizer a grandiosidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso de número 15 até o verso de número 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 15 até o verso de número 23. E diz-nos assim a palavra do Senhor: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundamentados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez.
Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida em nossos corações. Obrigado pelos louvores, por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite, ó Pai. E agora eu te peço, Senhor, que continue falando conosco, através da Tua palavra lida neste momento, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses a fim de fortalecer a fé desses irmãos, a fim de orientá-los para que permanecessem fiéis aos princípios da palavra de Deus, não se deixando levar pelas heresias, por todo aquele movimento que estava ocorrendo naquele tempo. A essa igreja, Paulo escreve a essa igreja, a igreja dos Colossenses, e nós podemos perceber no contexto de que essa igreja sofria influências com heresias, a essas heresias relacionadas à alimentação, à guarda do sábado, das duas novas festas judaicas, poderíamos assim dizer. Então, dizendo que para o cristianismo novo que estava se iniciando, era preciso então fazer uma mescla com o judaísmo. Também essa igreja sofria grande influência por parte do gnosticismo, o asceticismo, há uma mistura religiosa, um sincretismo religioso, a filosofia religiosa. Muitas daquelas religiões daquele tempo prometiam um homem com Deus, uma amizade do homem com Deus, religar, fazer as pazes do homem com Deus. Muitas coisas eram ditas naquele tempo, e esses irmãos estavam talvez de alguma forma um tanto conturbados e meio perplexos diante de tantas informações. Havia algumas literaturas ao acesso desses homens, muitos homens e mulheres dessa igreja, muitas informações chegavam até eles. Talvez eles estivessem um tanto perdidos, um tanto assustados, um tanto preocupados com tudo aquilo que estava sendo colocado diante deles. E eu estava preparando, meditando nessa mensagem durante essa semana, e eu estava pensando que a nossa nação está passando por um momento terrível também de grandes informações cruzadas. Nós não sabemos quais informações são verídicas, quais informações são mentirosas. Não sabemos em quem confiar, em quem acreditar. Vivemos então um caos, não somente na saúde, mas uma crise religiosa, uma crise política. Nós estamos vivendo como marionetes nas mãos de muitos governantes que não têm firmeza naquilo que dizem. Não sabemos em quem acreditar, não sabemos em quem confiar. Talvez esses irmãos tivessem da mesma forma: como será, o que nós precisamos então para viver a verdade do cristianismo, ou o verdadeiro cristianismo? Como podemos fazer? E Paulo, observando, tem informações a respeito dessa igreja essa que não é fruto diretamente de suas missões. E Paulo então escreve para corrigir, para orientar, ensinar a forma correta como deveriam fazer, e para ainda mais mostrar em quem eles deveriam confiar. E, como disse no início, a supremacia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo começa então a apresentar a essa igreja, e também a nós hoje, ouvintes da palavra do Senhor, praticantes da palavra do Senhor, igreja do Senhor Jesus, que nós não servimos nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. O grandioso Jesus Cristo, o Filho de Deus, o suficiente para todas as coisas. Essas religiões que ali rodeavam, até mesmo filtravam no meio e no seio dessa igreja, declarava a insuficiência de Cristo como o único mediador, como o único salvador, como o único redentor. Que era preciso haver uma busca pelo conhecimento filosófico, religioso, uma busca por ouvir o seu próprio eu, uma busca por ouvir vozes, religiões de mistério, das quais as pessoas precisavam encontrar consigo mesmas, e através da sua própria força, do seu próprio intelecto, conseguir algo que pudesse complementar esse plano salvífico de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eles não criam na suficiência de Cristo para nos religar com o Pai, para nos reconciliar com Deus.
Então o apóstolo Paulo mostra isso de forma muito clara a essa igreja e a mim e a você também nessa noite, que Cristo é suficiente, que Cristo é supremo, Ele está acima de todas as coisas. E nós podemos observar nesse texto que nós acabamos de ler, que através do poder de Cristo, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Olha só o verso 15, o qual é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, do primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível. Ora, muitas pessoas duvidam da existência de Deus porque não conseguem ver a Deus. Olha, como eu posso crer em alguém que eu não consigo ver? Daí muitas pessoas ou muitas religiões criaram algo para que as pessoas pudessem ver e ter como um Deus. E muitas pessoas hoje dizem: olha, como eu posso crer em Deus porque eu não consigo ver Deus? E realmente Deus é algo invisível, Ele é Espírito, e nós sentimos Deus. Nós podemos sentir Deus no toque, sentir Deus falar conosco, e quando Deus fala conosco, não há dúvida alguma de que é Ele quem está falando conosco. Nós podemos sentir Deus no ar, na vida, na forma como nós nos conduzimos dia após dia. Podemos perceber Deus. Para isso eu preciso estar com os meus ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus para sentir Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado, mas Ele convive com o pecador arrependido. E Ele diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que se tornou visível na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, seu Filho amado Jesus. Ora, no diálogo com os seus discípulos, Jesus dialogando com os seus discípulos, narrado pelo Evangelho de João, e eles diziam então: olha, como nós mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus naquele diálogo dizendo que Ele estaria com o Pai, Ele iria para o Pai, e então um de seus discípulos disse: olha, mostra-nos o Pai. E Jesus está dizendo: olha, Filipe, você está comigo há tanto tempo que caminha comigo, e como dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a representação de Deus, o Filho, é o Filho de Deus, o invisível, representando o Deus invisível na face da terra. Então nós vemos a grandiosidade de Jesus como o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. Agora o Deus invisível se tornou visível na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E olha, e mais ainda, Paulo nos orienta e nos ensina que aquela igreja é nós, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus estava na criação, Jesus é atemporal, Jesus vivia antes e por toda a eternidade, e na criação Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já existia a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus esteve na criação de todas as coisas, e Ele é poderoso, Ele é a imagem do Deus personificado diante da raça humana, o próprio Deus invisível, presente no mundo visivelmente a todos aqueles que puderam contemplar a face de Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é suficiente, Ele é confiável, nele nós podemos confiar, nele nós podemos depositar a nossa total confiança. Ele não é um de nós, qualquer um de nós. Ele esteve como um de nós, mas Ele viveu sem pecado, coisa que nenhum de nós, seres humanos, conseguiu permanecer e sobreviver e viver sem pecado. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Nada do que foi feito seria feito sem a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Paulo está dizendo: olha,
Cristo é suficiente. Cristo é poderoso. Cristo é grandioso. Olha, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é criador com o próprio Pai de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nele, e Ele é antes de todas essas coisas serem criadas. Ele já era Jesus Cristo, já estava com Deus por toda a eternidade, e todas as coisas subsistem por Ele, porque tudo que há no céu e na terra só ainda permanecem pela vontade soberana de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele é a cabeça do corpo. E qual é o corpo? A igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é esse corpo de Cristo que se move pela face da terra. Cristo se move hoje em nós e entre nós e através de nós neste mundo, porque nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Sem Ele nós não estaremos aqui. Nós estamos aqui por amor a Ele. Eu confesso para os irmãos que estão em casa que não é fácil estar aqui. Nós estamos acostumados a cultuar com todos os irmãos presentes aqui, podemos contemplar a face de todos eles. Hoje temos o privilégio de contemplar a face dos irmãos aqui do Ministério do Louvor, o pessoal da multimídia que está nos auxiliando nessa transmissão, e louvo a Deus por isso, pela vida dos queridos irmãos. Mas não é fácil a gente olhar para esses bancos vazios e rever e lembrar de cada rosto que tem acostumado. A maioria dos irmãos tem o hábito de sentar sempre nos mesmos lugares, dificilmente mudam dos lugares, dificilmente mudam de lugares. Então a gente olha para aqui, a gente vê a irmã Irene sentadinha no cantinho, a gente olha para ali, a gente vê o irmão Jamir, o irmão Zé Kiffer, a gente vê outros irmãos, a irmã Vânia sentada lá de cá, a irmã Maria Madalena lá atrás, à minha esquerda, e outros mais à minha direita. Eu posso olhar aqui e lembrar de muitos dos irmãos, dos lugares que sentam. Não é muito fácil, e não é fácil realmente fazer, mas nós estamos aqui por amor ao Senhor Jesus, porque Ele é supremo, porque Ele é poderoso, porque Ele é o único suficiente Salvador da minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e Ele é o único que pode reconciliar aqueles que ainda não foram reconciliados com Deus. Ele é a reconciliação. Ele é o caminho que nos liga ao Pai, que nos leva a Deus. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude, todo o poder de Deus habitou na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: olha, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Nós não servimos a um Jesus, nós servimos a um Jesus poderoso, pequeno. E quantas das vezes, queridos, muitas pessoas, muitos cristãos olha para Jesus como um Jesus pequeno. Olha para Jesus como Jesus tivesse suportado uma cruz pequena. Fala de Jesus como um amigo de trabalho, um amigo de colégio. Olha para Jesus com tanta pequenez. E é isso que o mundo tenta fazer com Jesus, nosso Senhor Jesus. Tenta colocar Jesus como algo pequeno, como algo insuficiente. Era isso que estava acontecendo com os irmãos dessa igreja. A influência, as heresias que estavam sendo ensinadas e mostradas a esses queridos. Mas a nós e a esses irmãos, Paulo trouxe a palavra: olha, Jesus é suficiente, Ele é poderoso. Eu digo para você, não se atemorize diante da situação que nós estamos vivendo. Não se alarme, não tenha pânico. Creia em Jesus Cristo. Coloque a sua ansiedade diante de Jesus Cristo. Confia em Jesus Cristo,
porque Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para falhar, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até a sua volta. Ele jamais nos abandonaria, Ele estaria conosco todos os dias. Queridos, isso é muito forte, isso é muito real, isso é muito verdadeiro. O Senhor está aqui entre nós, Ele está presente aqui, e se você der espaço no seu coração, Ele estará presente aí também na sua casa, e Ele está presente aí na casa dos irmãos. Ele está em todos os lugares. O Senhor é todo poderoso. Nós não servimos a um Jesus pequeno, nós servimos a um Jesus imedido, imensurável, grandioso, algo que jamais eu e você podemos imaginar. Esse é o tamanho do poder de Jesus Cristo, porque Ele é Deus Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Ele criou a você e a mim. Ele criou a tudo que existe. Nada do que você contempla. É tão maravilhoso a gente estar diante do mar e poder ver aquela imensidão e olhar às vezes as margens e ver a vegetação verdejante, as montanhas, ver as florestas e aquela imensidão e olhar. E muitos dizem, isso se formou por formar, a natureza formou. Não é bem assim. Deus criou todas as coisas para o nosso bem-estar. Inclusive Ele criou a mim e a você para o louvor, para a sua honra e para a sua glória. Nós não fomos criados para viver na perdição. Nós não fomos criados para viver largados e jogados e entregues às paixões infames deste mundo. Nós fomos criados para louvar e adorar ao Senhor, para viver em santidade. Nós vemos que através do poder de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados de todas as coisas, inclusive nós fomos reconciliados com Deus, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus em vencer a morte. E diz o verso 20, e que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Olha, Paulo está dizendo para a igreja, olha, Jesus Cristo reconciliou-nos com Deus Pai, através do seu sangue derramado lá na cruz por nós. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, todo o universo, voltou a ter harmonia com o Pai, com o próprio Filho Jesus Cristo, com a Trindade. E a vós também, que no outro tempo vivia entregue às paixões, às infames, inimigos de Deus, talvez não simplesmente por fazer coisas que agradassem a carne e que desagradassem a Deus, mas por viver na incredulidade contra Deus, não crendo em Deus, não crendo na existência do Deus invisível, não crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, rejeitando a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo a vós que viviam por essas obras más, praticando as coisas erradas, agora contudo, Ele, Jesus Cristo, o grandioso Jesus Cristo, vos reconciliou. Queridos, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos reconciliados por Ele, por meio dEle e para Ele. E você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, que ainda não recebeu essa reconciliação, que não fez essa reconciliação com o Pai, você precisa se reconciliar com Deus. E a única forma de você se reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo. Ele, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, o homem que viveu entre nós, como um de nós, um homem simples, um homem humilde, veio para os seus, e os seus
o rejeitaram porque não viram nele um rei com as honras, com as pompas, como o rei Davi. Os judeus o rejeitaram, os seus os rejeitaram, mas a nós, a toda a raça humana, foi aberta a possibilidade de reconciliação com Deus Pai. E Jesus Cristo é esse reconciliador. Somente por meio de Jesus Cristo, e eu digo somente por meio de Jesus Cristo, não há outro meio de você se reconciliar com Deus. Porque todo homem natural, desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos foram da presença de Deus. Todos foram destituídos, todos foram impedidos, a amizade foi quebrada, e agora há uma grande separação, um grande abismo entre o homem natural e Deus. E a única forma de você se reconciliar com Deus é por meio de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, grandioso, o Criador de todas as coisas, também é aquele que veio para reconciliar o homem com o próprio Pai. E somente por meio de Jesus Cristo. E nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus, reconciliados com o Pai, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que honre, o agrade, uma vida de santidade na presença do Senhor Jesus. E Ele diz, olha, Ele agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, porque a sua carne foi moída, a sua carne foi transpassada, Jesus foi zombado, Jesus foi cuspido, Jesus foi chicoteado, e Ele pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Jesus foi à cruz em meu lugar e em seu lugar. Ele sofreu todas as afrontas. Aquele homem que foi cuspido na face é o nosso Senhor, o Senhor da glória. Aquele homem a quem açoitaram, aquele homem a quem violentaram e rejeitaram, e ainda muitos rejeitam, esse é o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra, aquele que nos proporcionou vida. Aqueles a quem abusaram dele, a quem foi abusado, a quem foi chicoteado, Ele nos deu vida e nos traz vida somente através da reconciliação. Ele diz que pela carne, pela morte da sua carne, para nos apresentar santos. Queridos, nós, por nossos méritos, por maior esforço humano, por mais bom cidadão, por mais honesto, por mais excelente cristão que busquemos ser pela nossa própria vontade, jamais nós atingiríamos o nível de santidade. Hoje nós somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, porque é Jesus quem subiu na cruz em nosso lugar. Jesus é quem foi na cruz em seu lugar, e Ele quer tornar você santo, irrepreensível e inculpável. Ele está dizendo, olha, Pai, recebe este, porque este creu em meu nome. Recebe este, Pai, porque pelo meu sangue derramado na cruz, eu coloco e apresento este diante de Ti, santo e inculpável, pela minha morte na cruz. Ou seja, eu não sou bonzinho, nós não somos bonzinhos, bom só o que é Deus. E Jesus então nos coloca diante do Pai, limpos, purificados, santificados, inculpáveis, irrepreensíveis, somente pelo sangue de Cristo. E somente dessa forma, queridos, é que nós somos aceitáveis diante de Deus. Nós só somos aceitáveis diante de Deus, reconciliados diante de Deus, porque Jesus é quem nos apresenta. É Jesus quem nos coloca diante do Pai, porque pelos nossos próprios méritos jamais atingiríamos tal grau de santidade suficiente para estar na presença de Deus. E Deus é santo, Deus é puro, e Ele não pode conviver com o pecado.
e Ele não convive com o pecado. Então, somente pecadores arrependidos estarão um dia diante do Pai. E o verso 23, para finalizar, nos diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Queridos, nós vivemos na esperança. Nós vivemos na esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nós cremos pela fé em Jesus Cristo, esse supremo Jesus Cristo, esse grandioso Jesus Cristo, assim como Ele prometeu que virá nos buscar, virá buscar a sua igreja para estar junto de ti, como Ele mesmo disse aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus aos seus discípulos, aos seus fiéis, aqueles que foram resgatados pelo seu nome, pelo seu poder. E a palavra do apóstolo Paulo a nós e a essa igreja: olha, permaneçam firmes, fundados e firmes na fé. Queridos, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Ele não nos decepciona, Ele não falha, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Coloquemos a nossa confiança em Jesus Cristo. Não coloquemos a nossa confiança na força humana. Não coloquemos a nossa confiança no poder humano. Não coloquemos as nossas confianças em pessoas, mas coloquemos a nossa confiança em Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Qual é a esperança do Evangelho? Breve virá, breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu e você precisamos estarmos preparados. Quer vivamos com Cristo, quer morramos com Cristo, para viver com Ele na eternidade. E então, desde já, a nossa plena confiança, a nossa convicção é de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por que nós temos essa confiança? Porque Ele é fiel, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e está vivo hoje, e Ele intercede por nós. E um dia Ele voltará nas nuvens, ao som de trombetas, com os santos anjos de Deus, para buscar a sua igreja, o seu povo adquirido pelo seu precioso sangue, o seu povo que fora perdoado, que fora reconciliado com Deus pelo seu sangue derramado na cruz, aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Jesus, o Todo-Poderoso, o Supremo Criador de todas as coisas, o Supremo Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que esteve na criação de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Através desse Jesus poderoso, nós, eu e você, fomos reconciliados com Deus Pai. Com Deus Pai. E você que ainda não fez as pazes com Deus, a você que ainda não abriu o seu coração para Jesus, abra, porque o único caminho para que você esteja em paz com Deus, e quando eu falo paz, eu não falo de paz momentânea, de paz terrena, mas eu falo de paz eterna, que somente Jesus Cristo pode proporcionar ao seu coração. Muitas pessoas hoje vivem conturbadas, desesperadas, sem paz interior, e somente Jesus pode colocar paz no seu coração. Abra o seu coração para Jesus nessa noite e peça a Ele para te conduzir na presença do Pai, para te santificar, para te purificar, para que você esteja justo, seja encontrado justo diante de Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Se você desejar, você pode orar comigo. Senhor,
Deus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra em nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, pelos Teus louvores, que muito falou aos nossos corações. E hoje eu pude entender e aprender e relembrar do poder de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a imagem do Deus invisível, que esteve com Deus todo o tempo, que já era antes de toda a criação, que já existia antes de toda a criação. A esse Jesus que participou da criação. E a palavra nos diz que nada do que foi feito sem Ele teria sido feito. E para Ele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. A esse Jesus foi dada a missão de reconciliar a humanidade que cresce em seu nome, a humanidade que crê em seu nome, reconciliar com Deus Pai, através do seu sangue derramado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não um cordeiro passageiro como no passado, mas um cordeiro definitivo, poderoso para nos purificar, para nos justificar diante do Pai. Eu aprendi tudo isso e eu quero permanecer fiel à palavra do Senhor. E eu não quero viver como se eu esteja vivendo e servindo a um Jesus pequeno, mas eu quero e tenho certeza que sirva a um Jesus grande, poderoso, para fazer muito mais daquilo que eu posso imaginar. Nessa noite também, eu aprendi que eu preciso de Jesus para ser reconciliado com o Pai. Eu aprendi que Ele é o meio, Ele é o caminho que pode me levar ao Pai. E nessa noite, Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração. Confesso os meus pecados, arrependido de todos eles. E te peço que me receba em teus braços, me purifica e me santifica com o teu sangue, me justifica diante do Pai, para que eu possa estar diante dele por toda a eternidade. Receba-me em teus braços, porque eu agora sou teu. De hoje em diante eu sou teu, totalmente teu, pois creio que tu és o único Salvador da minha vida. Entra no meu coração, entra na minha vida e faça a morada permanente. Amém. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, aquele que é Senhor e Salvador de todas as coisas. Adore ao Senhor com todo o seu coração nesse momento. A esse Jesus que veio como um homem humilde, mas Ele é o nosso Senhor. Ele é o grande e supremo Salvador das nossas vidas. No gesto sim.
de Deus a todos nós. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou, ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Yeshua, salvação de Deus a toda a raça humana, a todos aqueles que crerem no nome de seu Filho Jesus Cristo, o Supremo, Todo-Poderoso, Senhor e Salvador de nossas vidas. Quero agradecer a você que esteve conosco, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Meu muito obrigado. Meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida dia após dia. E pedimos ao Senhor que abençoe a sua família, guarde e proteja a sua família. Confie no Senhor Jesus. Não vivam apavorados com as situações em que nós estamos vivendo. Crise política, crise religiosa, crise na saúde. Confia no Supremo Filho de Deus, Jesus Cristo, que pode todas as coisas e está ao nosso alcance a qualquer momento. Basta você colocar-se diante dele em atitude de oração. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor pelo culto dessa noite. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque Tu és bom em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, desde as profecias, nos mostra que do Senhor Deus haveria de vir o prometido, o Messias, a nós, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos livrar da condenação eterna, para nos salvar, nos ressuscitar da morte eterna e nos transportando então para o reino maravilhoso da luz, nos dando vida e vida em abundância. Louvamos ao Teu nome, ó Deus, Criador de todas as coisas, porque Tu enviaste Jesus por amor a nós, para que todo aquele que crer no nome de Seu Filho Jesus Cristo receba a salvação, seja salvo e esteja reconciliado com o Senhor e esteja com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor infinito e incondicional por nós, indo até a morte, e morte de cruz, morte vergonhosa a qualquer ser humano daquele período. Mas Tu sofreste todas as afrontas,
as injúrias, as humilhações, por amor a mim e a todos aqueles que creem em seu nome. Obrigado por tudo, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco, pela tua fidelidade. Te louvamos e adoramos, Senhor, por tudo que tu és. E agora te pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar a cada família, Senhor, que esteve cultuando conosco nessa noite. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades física, espiritual, emocional. Ó Pai, por favor, supra as necessidades, ó Pai, dos teus queridos. Eu não sei a dificuldade de cada família que nos assiste e nos ouve neste momento, mas o Senhor sabe. E te pedimos as tuas bênçãos sobre as mesmas, ó Pai. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todos os governantes, todos os nossos governantes, ó Pai. Dê sabedoria a eles, para que possam governar para o bem-estar da população. Por favor, Senhor, eu te peço, dê sabedoria aos médicos para cuidar dos enfermos. Por favor, Senhor, acalma o coração do teu povo, acalma o coração da tua igreja, que a tua igreja não possa olhar para as circunstâncias e viver apavoradas, bombardeadas através de informações cruzadas da mídia, da grande mídia, da massa. Mas te pedimos que nós, como igreja do Senhor Jesus, não vivamos inquietos, mas possamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor por nós, clamar ao Senhor pelo nosso país. E a tua palavra nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Há uma grande guerra, uma grande batalha espiritual, e nós somos o teu povo, e a nossa arma é a oração, colocando diante do Senhor, que pode todas as coisas, diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos confiar em Deus, unicamente em Deus, que é fiel para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Agora, Senhor, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por este momento em que passamos juntos, nós aqui e muitos através da mídia, através da rede social, Pai. Nós te louvamos por essas vidas e te pedimos, ó Pai, a nós aqui, que nos leve de volta em paz para os nossos lares, e aos queridos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa guardar e proteger os seus lares. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.